Salve, rapaziada, estamos aqui no 98 Studios. Música Crossroads do Samuca, já tá vendo aí, já saiu, vamos embora. Vamos pra frente. E é isso, então hoje a gente veio aqui gravar a explicação aí, contando um pouco sobre a Crossroads, né, que é minha nova música que tá no EP, no Crossroads EP, lá na Monoside, uma gravadora zica do Ângelo Ferreri, que eu tô muito feliz em estar lançando lá, um label que eu já queria lançar há um tempo, que eu toco bastante música de lá dos meus sets, então hoje eu estou feliz porque a música saiu lá numa gravadora da hora. É uma gravadora mais voltada assim pra house, Jacking House, que não é a música que as músicas que estão lançadas lá, né, no EP, não é de nada disso. Só que ela bebe muito dessas influências, então acabou que ficou um resultado que encaixou com a gravadora, né, encaixou com o meu projeto e estamos aqui para mostrar hoje ela. A ideia da Crossroads eu tive quando eu descobri um artista doido, acho que ele é britânico, acho que ele é holandês, o Dennis Quinn. E ele faz uma houseira muito doida, velho. Acho que até hoje um dos artistas que eu mais escuto, assim, que eu mais tenho acompanhado é ele. Ele é realmente diferente, faz uns sons doidos. E logo quando eu descobri ele, comecei a dissecar a discografia dele atrás de, meu Deus, o que é que esse cara, de onde esse cara veio, o que é que esse cara tá fazendo. Ele lançou um som em uma das minhas gravadoras preferidas, né, que é a Solid Grooves. E o nome do som é Lucky Bastard, e é muito doido, tipo, tem uma vibe bem housinha mesmo. E a brisa da track que eu gostei foi que na estrutura dela acaba que o tema principal, se não me engano é o tema principal, que é o pianinho, ele vai e volta, né? Ele aparece numa parte, depois some, depois aparece, depois some, depois aparece, depois some, que foi a mesma brisa que eu tive na Crossroads, né? Crossroads como se fosse, tipo, em português para tipo cruzamento ou tipo uma encruzilhada de certa forma. Então é como se fosse essa a brisa da música, né? Esse vai e volta, que é um efeito que eu fiz no pluckzinho da música na Crossroads, que é basicamente a cara da track ali, né? Deixa eu botar aqui pra vocês escutarem. Ele começa assim, né? E depois ele vai mudando. Vem o ride aqui. Depois sai o ride, sai o tema fica lá no fundo. E depois ele vai voltando, né? Vai fazendo esse vai e vem, vai e vem. Se vocês escutarem a versão estendida dessa música, que eu recomendo bastante, você vai ver que tem essa pira, né? Então, cara, pra quem viu o primeiro episódio, né, da Caixa Preta, que a gente fez da Music Selecta, ela é um projeto um pouco maior, né? Um pouco mais desenvolvida de certa forma, né? Ela foi um dos primeiros projetos assim que eu fiz que ela não tem muito processamento assim, se você for pegar em relação à quantidade de canais, a quantidade de efeitos que tem na música. Ela é uma track bem simples que eu me aliei bastante na escolha de samples, né, com uma boa qualidade, que funcionem bem, que são coesos. Então eu fiquei bastante orgulhoso quando eu terminei essa track, e até hoje é uma das tracks que eu mais gosto, além obviamente do resultado final, mas de todo esse processo que eu aprendi fazendo ela, né? Eu acho que com certeza grande parte das minhas músicas que eu fiz depois da Crossroads, elas são muito mais simples, são muito mais diretas ao ponto, que é o que eu mais tenho curtido assim produzir, na maioria das vezes que eu produzo. Inclusive um fato curioso foi que nesse mesmo estúdio aqui, um dia eu tava trocando ideia com o Beltran, e aí ele tinha, tipo assim, acho que ele tinha acabado de estourar assim, e tava começando a fazer as músicas doidas, e ele falou que, tipo, cara, tudo que ele tem aprendido com os caras bravos e que ele tem desenvolvido na arte dele é nessa busca aí de, tipo, cara, ter samples bons, fazer o simples mesmo, entendeu? E foi bem nessa época, assim, que eu produzi essa música, então foi bem uma lição mesmo que eu tive, né? Eu lembro que nessa época, aqui na galera do estúdio, né, eu, Pedro, Tequinho, Abud, a gente tava escutando muito Kido, velho. Tava muito fascinado no Kido na época. A gente escutava e falava, mano, como é que esse cara tira essas linhas de baixo, esse sonzão, tipo, ao mesmo tempo gruvado pra frente, mas também meio maduro, meio introspectivo de certa forma. Pode entrar. Só atrapalha. Quando você sentar aí.
Com que ele vai sentar? E aí a gente tava ouvindo bastante Kido na época, tipo, que era... Acho que ele tinha acabado de lançar o EP dele lá na Cutting Heads, foi quando deu o boom nele mesmo, começou a rodar mais. E aí a gente estudava muito ele, até que um dia a gente teve a brilhante ideia... O que vocês estão rindo aí, velho? Pera aí, pô. Vamos gravar essa porra lá pra poder jogar o... E aí... A gente tava ouvindo bastante Kido na época, né? Foi quando a gente teve a brilhante ideia de, do nada, escutar o álbum do Marco Carola, né? Que é a Play It Loud. E a gente falou, caralho, é muito Kido, só que há não sei quantos milhões de anos atrás. Descobrimos de quem ele roubava. Descobrimos de quem ele roubava as coisas dele lá. E... Enfim, brincadeiras à parte, foi aí que a gente fez... a gente decidiu roubar um kick do Marco Carola, que virou o kick da rapaziada. Inclusive eu tenho uma música com esses dois meliantes que tem o mesmo kick que eu usei nessa track aqui, que é o kick da Black Box do Marco Carola, velho. Bem cliquezão, fortão. Vou botar ela aqui também. Sonzeira do Kido essa, velho. Enfim, essas duas referências assim monstras dos caras que são os mais doidos de groove assim que eu conheço, que é o Kido e o Marco Carola. Eu roubei o kick do Marco Carola pra poder chegar em uma vibe parecida da do Kido, né, que eu tava ouvindo bastante na época. E foi assim que eu comecei a track, né, roubando esse kick do Marco Carola da Black Box, que é um kick muito zica, velho. E funciona muito, bate forte no PA, bate forte no fone, bate forte em qualquer lugar, o cliquezinho do kick, né? Então a gente começou a ideia fazendo um padrão 4x4 mesmo, convencional de house pro kick, né? Grandão, um kickzão pontudo. Quando eu tava consumindo bastante esse tipo de som na época, então eu tava experimentando bastante com estrutura, né? Como eu falei, um grande pira da track é que o pluckzinho faz esse vai e vem, vai e vem. E para isso acontecer, eu preciso de um groove encaixado que sustente a saída de um timbre principal, que nem é o pluck nessa track. Então acabou que eu fiquei martelando bastante tempo no groove dessa track, tanto que a intro dela, ela... Tipo, os primeiros minutos não tem nenhum clap, não tem nenhum snare, é só o groovezinho indo amadurecendo aos poucos, que era o som que eu tava consumindo bastante na época, né? Quando eu comecei a adicionar os elementos, que nem eu falei de maneira simples, me aliando mais à parte de escolha de samples do que propriamente tentando fazer mudanças minuciosas para encaixar certinho o sample no groove, eu fui fazendo ele de maneira, tipo, bem básica, que quis deixar o meu groove da maneira mais básica possível, né? Que foi aí quando eu achei esse timbre que casou bastante com o kick, né? Na verdade são dois timbres, tem um snare, que é esse aqui, que é desse loop aqui, né? Do sample pack da D-Perfect, e esse clapzão aqui também, que também é de um loop da Blank. Aí eu picotei os dois pra ficar assim. Eles não tem processamento, na verdade tem só no snare aqui, mas nem tem, tá desligado. E aí eu agrupei eles, né? Agrupei eles num grupo de clap e só dei um ganhozinho aqui a mais nos agudos, né? Aqui. Pra poder soltar um pouco mais desse agudo, principalmente do snare, deu bastante presença pra esse timbre. E uma saturação aqui, só pra dar aquele volumezinho. Só pra dar aquela vida mesmo pro timbre, né? Depois a gente desenvolve no hatch, que são duas camadas também. Tem esse hatch aqui do Eastern Dubs, que é o pack que eu acho que eu mais estou usando hoje, até hoje. É os pack de one shot doido. E tem esse loop de hatch também, que eu só picotei e peguei esse hatchzinho. Então ele meio que tem um hatch meio que principal, que é o mais agudinho, mas que tem uma ressonânciazinha, uma frequênciazinha chata, e outro que dá mais o corpo pro hatch. Então eles dois acabam se complementando e fazem esse timbre funcionar, né? E ter seu propósito mais cheio, assim, né? Abranger mais propósitos o hatch, se é que pode se dizer assim. Então...
Oi, o que vocês estão rindo aí, velho? Esse bicho é muito idiota. Otário, mano. Puta otário demais, mano. Oi. E aí a gente criou essa bateria aqui de minimal, velho. Tipo, bem simplesona mesmo. Só o padrão. Bastante reverb nesse clap, né? Normalmente não é uma coisa que eu faço muito, mas nesse caso encaixou bem, ajuda a grudar, principalmente quando você está fazendo grooves mais simples, você precisa de uma ambiência mais preenchida, né? Para ela poder ter a relevância ali do groove, né? Você poder ter uma cama nele de ambiência ali, de textura, para o groove poder falar mais alto. Nesse caso eu usei um reverbzinho padrãozinho mesmo, mas que a gente vai explicar depois aí no vídeo. Depois eu parti para as percussões, né? Elas são 3 percussões. São 3 tipos de percussão. O primeiro é esse loop aqui, né? Que eu peguei... Cadê? Aqui. Só esse loop. Que aí eu não sei porque eu passei ele no Slice aqui, né? Mas, enfim, normalmente eu uso isso aqui pra picotar cada partezinha do sample, mas nesse caso eu não picotei. E ele ficou assim. Acho que eu dei só uma fechadinha nele, né? Que ele era assim, né? E aí quando eu dou essa fechadinha nele aqui, ele dá uma fechadinha a mais. Deixei ele baixinho também, só de textura. Ajuda a dar uma velocidade pra track, né? Depois tem essa percussão aqui. Que eu dei uma aumentada no tom aqui dela, né? Só pra casar mais no tom da track. E depois tem essa terceira percussão aqui também, que é de um loop, e eu picotei mais uma vez fazendo isso. Esse loop foi pedido pra ser picotado, né? Então E aí, beleza. Um pouco mais né, sobre esse âmbito de textura, né, de ambiência, eu botei esse tamborim aqui no fundo, né, que pra mim foi ele que deu a cara do groove da track, velho. Tipo assim, eu acho que ele corre sobre a track toda, se eu não me engano, quase toda. Só tira uma partezinha aqui, eu acho que no último drop, na saída ali. Mas é basicamente ele que dá essa vibe mais Ibiza pra track, se é que pode se dizer também. Ele que perde velocidade, velho. E aí depois, pra finalizar, peguei um top loop do melhor lugar pra pegar top loop da história, que é o Sample Pack da Blank. Não tem o que fazer, você só bota o top loop lá e sua bateria fica boa. Eita, fiz merda. Botei o top loop, né? Esse aqui. Bem abertão, então ele ajuda a bateria a crescer. Mas bem de fundinho também, ele tá batendo aqui, mentira, não tá tão de fundo não. Mas tem aqui 12 dBzinho. Basicamente, não, tá batendo menos de 18 aqui, velho. E aí eu só de processamento nele, eu só fechei, né? Dei uma filtrada aqui nos graves e fiz um sidechain com kick, né? E para finalizar, aqui temos um open hat, que ele entra mais ao decorrer da track, só para dar aquela variada pequena, mas funcional, para ir empurrando mais o groove. E é basicamente isso para a bateria, né? Ela não é uma bateria muito difícil, né, de se fazer, é só ali mesmo a parada do quebra-cabeça para ir achando os lugares certinhos para botar cada elemento, né? E de processamento também, cara, se mostrar aqui, ele é bem simplesão. Acho que só tem um canal, assim, 2 que tem
2 ou 3 plugins assim de processamento, mas basicamente eu tenho fechado muitos timbres, né? Como tem bastante coisa ali pro fundo nas ambientes e texturas e eu queria que o groove propriamente da bateria fosse mais para frente, uma técnica legal para se fazer isso é você poder deixar os seus timbres mais, ou seus elementos da bateria mais tightzão, né? Mais pontudos, então com menos corpo, só o ataquezinho ali, que é o que ajuda as coisas a virem mais pra cara, né? Quando elas têm mais ataque. Então eu fechei o corpo de muitas coisas, sustento de algumas coisas para deixar ele mais fechadinho, encaixadinho. E algumas equalizações ali, de tirar grave, a maioria delas, e saturar. Mas basicamente, cara, a bateria é isso aqui. E não tem muito mistério. Tem a textura de percussão aqui também. Que aí ela tá ali só de fundo também, fazendo essa função. Com, de novo, só um cortezinho aqui nos graves e um sidechain com kick para não bater junto. E é isso. A bassline era uma época que eu tava fazendo bastante bassline nessa pegada aqui, que nem eu vou mostrar para vocês, né? Que eu usava vários timbres diferentes de bass. E ia fazendo um quebra-cabeça deles ali, botando uns pra bater em uns lugares, outros em outros, pra eles poderem ir construindo esse groove que soasse coerente, né, com a track e ao mesmo tempo desse uma dinâmica que só usando elementos diferentes poderiam proporcionar, né, mas sempre com o mesmo propósito. A primeira bassline, né, ela segue esse ritmo aqui, que é o mesmo ritmo que é a mesma melodia que ela faz o pluck, né, que eu vou mostrar pra vocês. Então, tá sem grave aqui. Bem práticozão. E depois tem esse baixo aqui, que ele só toca uma nota a cada 4 kicks, que é justamente para preencher o espaço que o primeiro bass não tinha, né? Então ele faz só é só um subzão mesmo. E eles juntos ficam assim. E para finalizar, só um tom, né? Batendo ali no final desse padrão, para poder dar um pouco mais de dinâmica e um pouco de informação ali no grave, mas não tão poderosa quanto os subs, para meio que criar esse senso de novidade chegando na próxima parte da repetição do groove. Então. Você vê que é um timbre mais fraco, né, comparado aos outros timbres de bass. Se eu botar os outros bass, ele engole, né? Então ele dá aquela preenchida ali no low end, mas também não é aquela pressão que um sub dá. Processamento neles, eu acho que também não tem muita coisa, né? Tem no kick eu tirei um pouco do ataque, que nem eu falei, eu acho o kick bem pontudão. Então eu tirei um pouco do ataque dele para encaixar mais nesse groove mais fofo, assim, de certa forma. O tom não tem processamento, o bass não tem processamento e o outro bass aqui tem um OTTzinho dando bastante média. Mas que eu não consigo ver a diferença, pra ser bem sincero. Então, é isso. Só desse OTT aqui, que nem eu falei lá no último episódio, né? Eu uso ele bastante pra meio que definir o balanço tonal ali de cada timbre. Então, se eu quero alguma coisa com mais médio, se eu quero alguma coisa com mais agudo, se eu quero alguma coisa com mais grave ou com menos grave, eu vou ali balanceando, que ele ajuda a dar uma cor, trazer os elementos mais pra cara. Então, eu tenho um dos plugins que eu realmente não dispenso. A gente tem o pluck, né, que é o que eu falei, que é o elemento principal da track, que foi a brisa que eu peguei lá no som do Dennis Quinn, de vai e volta, né, que ele faz o mesmo padrão da linha de baixo, né. Eu basicamente tirei esse MIDI aqui do pluck e só transferi ele para a linha de baixo. A linha de baixo ela pegaria esse padrão de pluck aqui. Só que a única coisa que eu fiz foi botar ele um pouco pro lado, né? Porque se fosse a bassline ela seria assim.
nesse padrão. Só que como eu boto ela um pouco pro lado, ela meio que vai trabalhando ali nos espaços que não tem a bassline. Então acaba criando esse preenchimento ali do vazio dentro do groove, que ajudou bastante a chegar, né, no resultado dessa track. Vocês podem ver, né? Tipo, e aí ele bate aqui primeiro, né? E aí, durante essa frase, ele bate e depois ele para. E aí 15 segundos depois, né, uma frase, ele volta. E é assim a track inteira, né? Vai, para, volta, para, volta, para. E assim é a track toda, sem parar. Desde o momento que o plug entra até o final da música é só esse vai e para, vai, para, vai, para. Que me ajudou bastante a chegar no resultado de uma estrutura mais minimalista, né? Mais baseada ali no que eu estava consumindo ali de Kido, de Marco Carola, que é uma estrutura mais longa, uma estrutura mais pista, mas ao mesmo tempo sem perder o interesse, né? Que uma coisa que eu sempre uso nas produções é poder dar um impacto que cada coisa merece quando ela precisa ter um impacto. Então, se eu não uso ele toda hora, né, e vou administrando ali, tirando um pouquinho e boto de novo e tiro, mas adiciono outro elemento e depois volta com mais outros elementos, ele vai criando essa progressão na música e não deixa esse plug que é a cara principal ser enjoativo. Foi basicamente isso. Uma da trickzinha que eu mais gostei, que eu acho que foi o que fez essa track ser funcional, foi que a cada volta desse plug, ele sempre vai ter uma secadinha ali no groove para poder introduzir a última nota desse padrão antes de começar. Então meio é como se o padrão do plug ele começasse antes de virar a frase, né? Como eu falei, tem uma frase que ele tem, que tem um plug, tem outra frase que não tem. Tem a frase que tem e que não tem. Nessas frases que não tem, eu peguei a última nota e botei ela lá no final. Pra ela poder meio que soar transicional, assim. Então, tipo... que faz essa brisa desse plug ser, tipo... Tá, ele voltou. Tá, agora ele saiu. Meu Deus, ele vai voltar de novo. E ficar assim ao longo da música. De... tema também, né? A gente tem um vocal. O vocal, mais uma vez, roubando música de outras pessoas. Na segunda parte do tema, né? Que é a parte do vocal, eu sampleei uma música, acho que ela é bem famosa, inclusive, do Fast Eddie, Yo Yo Get Funky, né? Que é essa música aqui. E, enfim, é uma música de 1988. Eu pesquisei, tipo, Rare House Music anos 90 no YouTube e aí apareceu essa música aqui, que eu acho que não é nem anos 90 e nem Rare. Acho que House pelo menos. E, cara, a única coisa que eu peguei, né, tipo assim, é basicamente ele freestylando em cima do beat, a música toda. E aí eu peguei uma parte que eu achei interessante, né? Porque obviamente tem uma frase que eu achei que encaixou ali no groove. E também tem um efeitinho de grito, né? Que é bem clássicozão dos anos 90, que é esse aqui do início. E aí eu consegui usar isso ao meu favor aqui no vocal, né? Aí sem o plug e agora o plug volta. E eu usei basicamente essa parte longa, né, nos breaks e fui fazendo algumas variações, né, com alguns cortes do vocal. Então aqui, por exemplo, que é o que vai sustentando basicamente o groove, o tema, né, fazendo esse balanço de tema quando o plug sai de cena. Depois do resto dos synths a gente tem esse acid aqui, né, que eu picotei, só peguei essa parte maior, né, que é importante,
pra ir podendo fazer o groove aqui, principalmente no primeiro break. E aí ele vai depois, ele dropa 100, né? E depois ele volta junto com o vocal, pra ainda dar informação sobre o tema, né? Mesmo sem o plug. Ele não chama muita atenção, mas ele traz um senso de novidade para a track que eu gosto bastante. Depois a gente tem esse synth resposta aqui. Né? Nem picotei, usei ele meio cruzão assim, e ele comba bastante com essa textura de percussão aqui, velho. Que foi o que eu achei mais doido, né? Parece que é o mesmo timbre. Tipo assim, casou muito. E é isso que eu queria pra track. Uma track simples que eu pudesse escolher timbres sem necessidade de mudar eles muito, que casassem bem entre si. Ele atua como se ele fosse uma percussão, né? Mas eu usei ele mais de cama na track, principalmente nos breaks para preencher, assim, como a estrutura da track ela é bem retona de certa forma, é muito groove, ela precisa de alguns elementos em alguns momentos para criar essa novidade, essa atmosfera que eu estava buscando na track. Então eu achei que esse synth encaixou muito bem para esse propósito, né? De processamento neles não tem muita coisa. No Acid eu botei só um OTT, né? Só para dar mais vida, né? No Pluck, né, eu acho que foi o que mais teve dor de cabeça de processamento na música, que eu dei uma saturada e passei um OTT também para ganhar vida. Vou botar aqui para vocês escutarem com e sem. E aí tem um equalizador aqui só tirando os graves, delay, e um feedback, um delay aqui com um feedback curto, atuando como se fosse um chorus, né? E um kickstart aqui para poder não conflitar com o kick. Então sem. E agora com. Só encaixando ele ali certinho no groove, dando mais vida pra ele, né? Ficar com energia, né? Que é o que a gente precisava pra esse plug. Depois, synth resposta, que não tem nada, né? E basicamente a ideia da track tá pronta, né? Pra finalizar, a gente tem a textura, simplesão, loopzinho de textura normal. De novo, sample pack da Blank aqui, muito melhor, dos melhores que tem, né? Um riser, basicão também, só de white noise, subindo aqui pra dar aquela atenção. E depois alguns impactos aqui para poder dar o impacto que o drop merece, né? Então a gente tem esse aqui, que também comba bastante com o timbre do synth resposta e da textura, né? Eu achei doido. E tem esse outro aqui também, que eu picotei, né? Mas que era desse loop aqui. Não sei nem se dá pra ver aqui direito quase, deixa eu ver. Só um shotzinho mesmo, bem baixo, não sei nem se tá fazendo barulho. Bem pouco, ainda tava com um cliquezinho ali sobrando, então foda-se. E basicamente o processo criativo da faixa é esse, né? Ela é uma música não tão longa, né? Tem os seus 6 minutos ali, né? Provavelmente a versão que vocês estão escutando no Spotify é muito mais curta, né? Pra mostrar ali na versão rádio o que é o que eu quero passar na música, né? Mas recomendo escutar a versão estendida aí, se puder comprar no Beatport também pra tocar. Vocês têm acesso a essa versão de 6 minutos, mas é uma track muito reta, né? Que a brisa dela é justamente o crossroads da parada, quando a gente tá mudando ali de direção pra onde a gente tá indo, que é o que pra mim torna a track interessante e deixa ela não ser tão maçante, né? Porque é só groove. Você olhar aqui no canal de cima, que é o kick, né? Que é o kick, esse primeiro canal, ele tá basicamente na track inteira, velho. Então é groove na música, e o que salva são essas pequenas nuances ali nos timbres e nas escolhas temáticas ali de cada parte, para poder
deixar a track funcional, né? Também não teria como a track funcionar se ela fosse, tipo, sei lá, non-stop também, de low end o tempo todo, e o pluckzinho tomando espaço, tipo, no drop inteiro. Não é basicamente um quebra-cabeça. E é essa a ideia toda do Crossroads, é a gente poder trilhar por lugares diferentes sem necessariamente perder a direção que você está indo. E é isso, amigos. Espero que vocês curtam, compartilhem e escutem a música, me digam o que vocês acham. E fico feliz de estar aqui trazendo mais uma edição do Caixa Preta para vocês. O que precisarem, estou aqui. É nóis, tamo junto. It's time to get funky to this cup, so scream and throw your hands up. The party's about to begin, and I'm gonna rock it to the end. It's time to get funky to this cup, so scream and throw your hands up. The party's about to begin, and I'm gonna rock it to the end.